nosso vídeo de quarta voltando e hoje para falar sobre um tema muito especial que eu acho muito importante, que é a advocacia na área previdenciária. Algumas informações que eu acho importante. Ontem eu coloquei uma enquete que era basicamente assim: quando um cliente chega no seu escritório com um indeferimento, o que é a primeira coisa que lhe vem em mente? Bom, CRPS, Conselho de Recursos da Previdência Social, ou se vem a Justiça Federal logo à sua mente para a atuação desse cliente. E aqui eu estou com a resposta: 48% pensaram no CRPS e 52% na Justiça Federal. É até um número que eu fiquei muito surpreso e achei que foi muito positivo. Tem colegas de todo o Brasil interagindo com esse conteúdo e eu já quero agradecer a todos vocês que passam lá no Story, votam. É muito importante porque nós conseguimos ter um feedback de como é que está a atuação da área previdenciária, o que os colegas pensam, principalmente aqueles que não atuam na área e também aqueles que atuam. Esse feedback entre os colegas é muito importante. E hoje eu fiz algumas perguntas complementares à enquete, elas ainda não terminaram, né? Se você faz curso de atualização na sua área, quantos livros você comprou em 2020, você atua em mais uma área no direito e se tem interesse na matéria previdenciária. Então, queria falar um pouquinho sobre esse mercado previdenciário, quais são as perspectivas e sobre planejamento também dentro do direito, como é que esse mercado do direito previdenciário ele atua. Primeiro, a área previdenciária ela tem forte ligação com a dignidade da pessoa humana, lá com o artigo 1º da Constituição, com os seus fundamentos, e também lá com o artigo 3º da Constituição, que são os objetivos, que é erradicar a pobreza e mais. Então, o advogado previdenciário ele tem que, logicamente, ter o foco no benefício, no melhor benefício para o segurado. O advogado que atua nessa área, ele não pode achar que qualquer benefício é o melhor benefício. Primeiro, ele prejudica o cliente dele e depois também se prejudica, porque o valor do seu trabalho vai ter uma redução compatível ao valor do benefício que o segurado receber. Então é importante ter esse domínio. E já falando sobre a primeira enquete, o cliente chegou com um indeferimento no escritório e aí, logicamente, a maioria sempre pensa na Justiça Federal, porque ali é o campo natural de atuação do advogado. O advogado na faculdade, o acadêmico, ele é criado para isso, ele é criado para o embate, ele é criado para a disputa. E qual é o melhor campo? A justiça, seja ela estadual, seja ela federal. Então o advogado gosta, ele se sente íntimo nesse campo. Mas eu quero falar para você, amigo, que está começando a sua jornada aqui na área previdenciária, que está vindo de uma outra área, que o processo administrativo, o famoso PAP, processo administrativo previdenciário, é um campo excelente de atuação, mas você precisa compreender a matéria. A primeira coisa é entender que o atendimento ao cliente previdenciário é o momento mais importante e faz parte, sim, do processo administrativo previdenciário. Porque se não houver uma consulta, um atendimento eficaz, você provavelmente não fará o requerimento do melhor benefício. Outro ponto importante que eu anotei aqui é se você vai cumprir a sua advocacia por serviço ou por pedido. Mas como é pedir por serviço ou por pedido? Imagina que o cliente chega no escritório, ele diz que pretende se aposentar e que acha que já tem o tempo. Você verifica ali na hora que, de fato, ele já preenche os requisitos e aí você faz o contrato para a aposentadoria desse seu cliente. Isso é cobrar por serviço. Aí o cliente vai, assina a procuração, o contrato, a lista de documentos que você exigiu para ele, os documentos que você já ficou, que escaneou. Você vai para o processo, efetivamente vai começar a analisar e descobre: caramba, tenho que fazer uma solicitação da certidão de tempo de contribuição, tenho que averbar, tenho que fazer um pedido de averbação, tenho que fazer correção de vínculos e remunerações, tem 2 NITs, ou, por exemplo, tem alguns vínculos que estão na carteira, mas não estão no CNIS. Caramba, você vai ter um trabalho muito grande. Você vai ter um trabalho muito grande. Então, você precisa entender esse distanciamento. E pode ser que, ao final, você fez toda essa correção, o benefício dele também é indeferido. Então, é importantíssimo que o advogado
saiba fazer essa distinção aqui na área previdenciária. E falando um pouquinho agora sobre atualização. Muitas pessoas falam que a área trabalhista é que tem as atualizações mais rápidas, mais voláteis assim, mas eu continuo firme que a área previdenciária é de fato a que tem as mudanças mais radicais. Vamos lá, nós temos o STF falando sobre matéria previdenciária, nós temos o STJ falando sobre matéria previdenciária, nós temos a Turma Nacional de Uniformização falando sobre previdência, nós temos as súmulas da Advocacia Geral da União. Então é muito conteúdo, nós temos as instruções normativas, orientação normativa, nós temos decretos, portarias, leis complementares, nós temos emendas recentes, caramba, é muita coisa. Então, aos 6, 7 anos atrás eu fiz essa escolha, influenciado por duas pessoas que eu tenho muito carinho e que são referências para mim e que me trouxeram esse mundo previdenciário em que eu faço a minha atuação desde então. Então eu escolhi saber muito de um universo muito pequeno, que é da área previdenciária. Se chegar um cliente aí pagando os honorários para você fazer processo no âmbito criminal, no âmbito tributário, não vou fazer. Por quê? Não sei. Se eu topar, eu vou gastar muito tempo para entender a matéria e posso prejudicar o cliente. Então eu não vou fazer isso. Mas, logicamente, todo mundo é generalista, mas eu optei por não fazer advocacia em outros ramos, só faço quando é necessário para resolver um problema previdenciário. Então é muito importante essa atualização. E na área previdenciária nós temos vários segmentos, assim como na medicina. Nós temos aqueles advogados, colegas que atuam mais com os regimes próprios de previdência. Exemplo, Amprev, Macapaprev, o regime próprio da União. Nós temos aqueles que trabalham só com benefícios por incapacidade, que são os colegas que trabalham ali com a aposentadoria por incapacidade permanente, que trabalham com o auxílio por incapacidade temporária, que trabalham também com auxílio acidente. Nós temos os colegas que trabalham só com os benefícios do segurado rural. Nós temos também colegas que trabalham com contribuinte individual, lá com empresário, com autônomo. Então são vários os campos. Eu, por exemplo, gosto e faço o meu estudo efetivo na aposentadoria especial, para aqueles que têm direito à aposentadoria especial e também para o servidor público nos seus regimes. E aí a reforma trouxe várias alterações e o advogado ele tem que estar antenado, mas o carro-chefe principalmente é o planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário é uma ferramenta muito útil. O advogado já utiliza internamente, mas agora ele passa a oferecer para o cliente previdenciário. Então, assim, dentro da faculdade, nós saímos com aquele ânimo que sempre nós temos que ir para o embate, que tem que ter audiência, que na audiência quem falar mais alto e tiver a técnica vai ganhar. Eu discordo disso totalmente, eu acho que o âmbito administrativo é um campo muito importante. Então, ao responder aquela enquete sobre se você pensa a primeira coisa no CRPS ou na Justiça Federal, a primeira coisa que eu penso é no CRPS. Logicamente, é do ponto de vista estratégico. Logicamente, tem alguns casos que exigem que você faça logo o encaminhamento para a Justiça Federal e alguns que nem precisam do cumprimento do prévio requerimento administrativo. Por exemplo, o INSS suspendeu um benefício, eu já posso ir diretamente na Justiça Federal. O INSS não aceita a revisão da vida toda. Eu vou bater cabeça com ele? Logicamente que não. Eu já vou diretamente para a Justiça. Mas no âmbito administrativo, o INSS, é importante falar isso, o INSS é que é o piso, o CRPS que você vai atuar nos recursos. Então é importante que você conheça essa estrutura e você já chega com um processo maduro, pré-questionado totalmente e vai para o judiciário fazer um processo já organizado, bem feito. Lógico, é importante que você explique para o seu cliente. Eu sou um dos que reclama da demora do INSS, porque o INSS é só a face, mas nós estamos falando de um seguro social, nós estamos falando de seguridade social. Então imagina, o seu carro, você tem um seguro do seu carro e você precisa utilizar. E se ele só chega daqui a 6 meses? Não faz sentido. Então ele tem que saber qual é a natureza dele e o que ele tem que exercer. Pelos últimos dados, o INSS tem um déficit enorme de servidores.
A culpa não é dos servidores, é importante reforçar isso aqui. Os servidores estão cumprindo seu papel, os servidores têm que cumprir a orientação, têm que cumprir o regimento do INSS, sob pena de sofrer um PAD, um processo administrativo. Então é importante que o advogado entenda essa sistemática. Eu espero ter ajudado. Essa semana o papo é bem leve, é falando sobre carreira e também para oferecer para você. Depois de muitas horas de estudo, muito tempo de estudo, eu me sinto capacitado e me sinto também pronto para passar esse conteúdo todo para você. Então eu vou fazer 2 cursos agora no mês de abril. Iniciando a advocacia previdenciária do zero, vamos tratar de tudo do regime geral de previdência, quem são os segurados, quem são os clientes, quem são os dependentes, processo administrativo, todos os benefícios e como alcançar a concessão. E também vamos ter um curso sobre prática previdenciária no regime próprio de previdência na Amprev. A pandemia, infelizmente, tem levado muitos servidores a óbito e é importante que você saiba conduzir o processo efetivo para o seu cliente. Eu quero deixar o meu abraço. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, que é muito importante ver a advocacia previdenciária unida, os colegas querendo vir para a área previdenciária. Se você faz trabalhista, tributário, eu te convido a conhecer um pouquinho a área previdenciária e deixo aqui meu forte abraço.